Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. E hoje, galera, um vídeo especial, um vídeo urgente para nós analisarmos o edital da prova da UEA. Estou gravando para vocês esse vídeo, hoje é sábado 15 de agosto. Ontem, sexta-feira, dia 14, às 11 horas, aconteceu uma transmissão ao vivo nas redes sociais da Universidade Estadual do Amazonas, Instagram, Facebook, e eles fizeram então a divulgação do edital. Bom, para quem está meio perdido aí na história, o que aconteceu? As datas dos vestibulares da UEA já tinham sido divulgadas antes mesmo da prova do Enem. Só que quando o Enem ele colocou uma nova data, teve um dia que houve um conflito, uma data conflitou. E aí a galera foi para cima e tal, pressionou a UEA. Não, vamos mudar então essa data. E aí então se passaram várias semanas e quando foi ontem, foi divulgado então esse edital. E quando os alunos e professores fizeram a análise desse edital, surpreendeu pela quantidade de conteúdos que foram cortados. Então muitos assuntos foram tirados. E o que eu quero conversar com vocês é justamente sobre esses conteúdos que foram tirados, no caso em particular da química, se eles foram tirados de maneira coerente. Você, aluno que está aí no meio do tiroteio, está perdido, o que você deve estudar especificamente? Enfim, esse vídeo vai ser um vídeo super esclarecedor, ele vai abrir sua mente, assista até o final porque eu tenho certeza que vai ajudar você. E outra coisa também, galera, vocês sabem que aqui no YouTube, na internet, é muito escasso material que fale sobre a Universidade Estadual do Amazonas. Então eu vou pedir a sua ajuda, primeiramente, se inscrevendo no canal, caso você não seja, deixando o like, deixa também um comentário nesse vídeo que você me ajuda e compartilha com todos os manauaras, amazonenses, galera geral aí que vai fazer o vestibular da UEA, essa mensagem precisa chegar em todos os alunos. Combinado? Vamos lá então, galera. Eu peguei aqui o edital da UEA, o conteúdo programático na realidade, e aí a gente vai fazer uma análise então para te dar um norte do que efetivamente você deve ou não deve estudar. Porque na realidade você poderia pensar assim, bom, professor, isso é óbvio, o que está no edital é o que eu vou estudar, o que não está eu não vou estudar, certo? Não, aí que está. Por isso que eu quero explicar para vocês nesse vídeo os cortes que foram feitos nos conteúdos. Começando aqui, galera, essa primeira parte aqui eu queria analisar com vocês a química geral. Tá? Eu fiz a divisão aqui dos conteúdos das 3 séries do ensino médio. Lembrando que esse edital aqui, galera, é um edital do macro. Não é um edital ainda do CIS. Isso não é uma análise dos conteúdos programáticos do CIS, beleza? Na química geral, o que nós temos aqui? A parte de funções inorgânicas, então temos ácidos, bases, sais e óxidos, normal, definição, classificação, nomenclatura. Na sequência cronológica do conteúdo, de fato, vem a parte de reações químicas, classificação das reações, reação de combustão, as aplicações das reações em determinadas situações, o efeito estufa, que é estudado também dentro da parte de óxidos, e aí continua. A parte de balanceamento de equações, método das tentativas, método da oxirredução. E aí, quando a gente termina de estudar essa parte do conteúdo da química, logo na sequência vem a parte de massa molar e mol, que são os cálculos químicos, as leis ponderais e estequiometria. Bom, nessa reta final, o que nós percebemos que não entrou? Não entrou a parte do estudo dos gases, que fica normalmente na segunda metade da Química 1. Então, nos livros a gente encontra normalmente gases na segunda metade da Química 1. Agora, galera, para esse conteúdo da Química geral ter começado a partir de funções inorgânicas, professor, o que ficou de fora? Vamos lá, então. Toda aquela parte introdutória de propriedades da matéria, toda aquela parte introdutória de propriedades da matéria, propriedades gerais específicas, matéria, corpo, objeto, estados físicos da matéria, tipos de mistura, azeotrópica, eutética, substância simples, composta, tudo isso aí, galera, ficou de fora, tá?
Ficou de fora também a parte de separação de misturas, os métodos de separação de misturas, catação, destilação simples, destilação fracionada, filtração, enfim, métodos de separação de misturas também está fora. Está fora, galera, a parte de atomística ou estrutura atômica, tá? O estudo dos modelos atômicos, modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford, distribuições eletrônicas, cátions, ânions, isso aí tudo também está fora. Está fora a parte de tabela periódica. Tabela periódica também é um assunto aí que ficou de fora do conteúdo programático da Química Geral, tá bom? Tabela periódica, então, aí ficou do lado de fora. Na sequência de tabela periódica, o que vem, que também está do lado de fora, é a parte de ligações químicas. Dentro dessa parte de ligações químicas, entram os tipos de ligação, ligação iônica, covalente, coordenada, metálica, entram as forças intermoleculares, ligação de hidrogênio, íon dipolo, Van der Waals, isso aí tudo ficou de fora. Na realidade, se a gente parar para analisar, toda essa parte que eu citei para vocês aqui, ó, que está do lado de fora, é o primeiro semestre, costuma ser o primeiro semestre da Química Geral, o primeiro semestre. Então, quando o aluno está começando no primeiro ano, toda essa parte que eu circulei aqui de vermelho, ela é vista logo no começo do curso. E aí, no segundo semestre, normalmente se vê a parte de funções inorgânicas, que é tudo isso aqui que eu comentei com vocês no edital. Então, o que a gente percebe que foi feito aqui com a Química Geral? Fizeram um corte dos conteúdos do primeiro semestre. Professor, então quer dizer que se eu estudar só isso aqui, ó, eu posso deletar isso aqui da minha mente para estudar só isso aqui, certo? Aqui, galera, tem um porém. Vocês vão ver que eu vou intensificar mais lá na frente isso aí. Existem conteúdos aqui que são base para que você aprenda tudo isso aqui. Como é que você vai entender a estrutura de uma substância, uma reação química, quebras de ligações, se você não estudou tabela periódica? Como é que você vai, por exemplo, aprender a divisão de óxidos, óxidos ácidos e óxidos básicos, a principal? Os óxidos básicos, por exemplo, são óxidos normalmente de metais alcalinos e alcalino-terrosos. Bom, peraí, eu não estudei tabela periódica, eu tenho que estudar óxidos, mas eu não tenho que estudar a tabela periódica. O que são metais alcalinos e metais alcalino-terrosos? Vocês estão entendendo? Então quer dizer, cortar o conteúdo do primeiro semestre e deixar o segundo não é uma boa ideia, porque você acaba efetivamente não cortando nada. Porque para o aluno entender isso aqui, ele precisa passar por todo esse conceito aqui antes. Ah, professor, mas o senhor está sendo radical. Teve a situação da pandemia e tudo mais. Beleza, ok. Tivemos a situação da pandemia. Muitos alunos ficaram sem aula, muita gente ficou muito tempo sem estudar, muita gente não tem condições financeiras para ter um acesso à internet. Ok, nós sabemos que isso existe, mas por que de fato não foi feita uma análise dos conteúdos dos assuntos que têm a sua independência pedagógica? Ou seja, aquele assunto que não necessariamente depende de outro para que eu possa estudá-lo. Então, para eu entender a parte de cálculos químicos, a parte de massa, mol, eu preciso ter uma noção básica de átomo, eu preciso ter uma noção de símbolo, de elemento químico, que tudo isso é visto na introdução. Então, nessa primeira parte, na Química Geral, o meu entendimento foi que simplesmente pegaram o edital lá, que tinha 100% do conteúdo, né, impresso num papel. Ó, vamos fazer o seguinte, passa a régua, daqui para cima a gente corta, daqui para baixo a gente deixa. Porque certamente na análise que eles fizeram, ou no pensamento que tiveram, bom, como o nosso primeiro semestre foi prejudicado, vamos colocar o conteúdo programático do segundo semestre. Só que esqueceram do detalhe que para se estudar o segundo semestre, precisa aprender algumas coisas de primeiro. Agora vocês vão perceber que a situação ela é mais grave ainda na Química 2 e muito, muito mais grave na Química 3, que é a Química Orgânica. Ó. Aqui no caso da Química 2, e antes de eu passar aqui para a Química 2, só uma observação.
Esses assuntos aqui, você até consegue estudar eles de forma independente se você já tiver uma noção disso aqui, tá? Se alguma vez na vida você já estudou propriedades da matéria, tem uma noção de separação de misturas, apesar do que separação de misturas de fato é um assunto que é independente, ele poderia ser cancelado, mas ter uma noção básica da estrutura do átomo, distribuição eletrônica, ter uma noção geral da tabela periódica, famílias, a divisão da tabela, saber as ligações químicas e as suas consequências nas estruturas moleculares, aí beleza, você pode por enquanto esquecer esse conteúdo para focar nisso aqui, tá? Agora tome muito cuidado também se você não vai fazer só a UEA como vestibular, porque outros vestibulares e outras provas cobram conteúdo programático na íntegra. Enem é um exemplo disso, tá? Então, muita cautela e muito cuidado como você vai fazer esse corte. No caso aqui, galera, na físico-química, vamos analisar aqui então a segunda, físico-química. A físico-química é a famosa Química 2, a química do segundo ano. O que nós temos aqui? Começamos com cinética química, tá? A parte de cinética, estudo das velocidades das reações, e aí ele vai destrinchando aqui o assunto, modelos explicativos das velocidades, cinética, teoria das colisões, fatores que afetam a velocidade de uma reação, concentração, etc. Aí, beleza. Finalizou cinética, entra a parte de equilíbrio químico, e aí ele quer que você entenda toda a parte de constante, fatores que afetam o estado de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, que é a questão dos deslocamentos de equilíbrio, produto iônico da água também, que é uma parte de equilíbrio químico, equilíbrio ácido-base. Então, provavelmente nessa parte de equilíbrio ácido-base entram as teorias ácido-base, teoria de Arrhenius, Bronsted-Lowry, teoria de Lewis, tá? Cálculo de pH, beleza. E aí, na sequência aqui, ó, o que não foi colocado de equilíbrio químico? Produto de solubilidade, que é o famoso KPS, a constante do produto de solubilidade. Isso aí deu para perceber que ficou de fora, tá? Não foi colocado aqui também, ou não foi deixado às claras, a parte de hidrólise salina, que também é dentro de equilíbrio químico. Então, pode até ser considerado um equilíbrio ácido-base, ó. Então, quer dizer, se o cara coloca uma questão de hidrólise salina, aí você, poxa, ó, vou reclamar dessa questão, porque não estava do edital, mas hidrólise salina é um tipo de equilíbrio ácido-base. Então, quando ele coloca esse equilíbrio ácido-base sem restringir, ele abrange muita coisa, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui. Na minha opinião, equilíbrio químico, estuda esse assunto na íntegra, tá bom? Constante do produto de solubilidade, poderíamos até deixar do lado de fora, né? Porque não foi deixado de maneira explícita aqui. Eletroquímica, que é a parte de pilhas, eletrólise, e aí ele começa falando aqui sobre as reações de oxirredução, tá? Só que isso aqui é um pouco redundante, porque, ó, vamos voltar aqui na Química 1. Balanceamento pelos métodos das tentativas e da oxidação e redução. Você já estudou esse assunto bem aqui? Porque para você aprender balanceamento por oxirredução, você tem que saber o que é uma oxidação, o que é uma redução, quem é agente oxidante, quem é agente redutor. Então, esse assunto aqui, galera, ele está repetido lá da Química 1. Aí vem, de novo, eletroquímica, potenciais padrão de redução, né? Isso aí provavelmente entra a parte de pilha. Aí, ó, ele repete de novo aqui, mas tudo bem. Tipos de pilha, bateria e a pilha de Daniel. Opa, peraí. Se ele restringiu tipos de pilhas e baterias até a pilha de Daniel, o que ele deixou aí meio fora, aparentemente? Previsão com relação à espontaneidade de reações, reações eletroquímicas espontâneas e não espontâneas pelo ΔE. Pelo que ele escreveu aqui no edital, eu estou interpretando que está fora toda a parte de eletroquímica que se trabalha com potencial negativo. Então, a gente está falando de toda a parte de eletrólise, tá? Então, eu não enxerguei aqui, ó, a parte de eletrólise. Eletrólise está dentro de eletroquímica, só que ele não deixou isso aqui de forma explícita. Aquela parte de corrosão e proteção de metais, revestimento, metal de sacrifício,
leis de Faraday, tá? A parte de leis de Faraday também aqui é a parte quantitativa da eletrólise. Leis de Faraday também tá fora, tá? Isso aí também tá fora. Agora, galera, depois dessa parte de eletroquímica, né, depois de tudo isso que foi visto, normalmente se estuda na reta final do segundo ano a parte de radioatividade, tá? Radioatividade, vocês viram que não foi mencionado absolutamente nada. Então, esse conteúdo, de fato, a gente pode deletar ele 100% aí do edital da UEA. Agora, cinética é um assunto que normalmente é estudado no segundo semestre das escolas. É como se fosse a metade do conteúdo para frente. E eis que nós vemos, mais uma vez, a situação de cortarem o conteúdo do primeiro semestre. Estamos falando de quais conteúdos, professor? Vamos lá. Estudo das soluções. Tudo isso foi cortado, não está aqui. Toda a parte de propriedades coligativas, pressão, os conceitos de pressão máxima de vapor, as propriedades coligativas propriamente ditas, tonoscopia, buroscopia, crioscopia, osmometria, pressão osmótica, osmose reversa, tudo isso foi cortado também. A parte de termoquímica, também foi cortada. Então, ΔH, cálculo do ΔH, lei de Hess, entalpia de formação, entalpia de ligação, entropia, isso aí tudo também está fora. Só que lembra que eu falei para vocês que aqui a gente tem uma situação mais grave? Por que na hora de elaborar esse edital, de repente, não pegaram assuntos que têm a sua independência em termos de conteúdo? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu trocar a cor do pincel só para eu marcar para vocês algumas ponderações aqui. Vamos lá. O primeiro conteúdo da fisicoquímica é cinética química, certo? Na cinética, você estuda a velocidade da reação, tudo mais. E uma das coisas que você precisa ter em cinética, ou pelo menos um conceito básico, principalmente quando você for estudar a lei da velocidade, lei da ação das massas, você trabalha ali com concentração. Não ter nenhuma noção do estudo das soluções faz com que você não consiga entender cinética química. E mais grave ainda é na questão dos equilíbrios químicos. Quando você trabalha um equilíbrio químico, você trabalha direto com cálculo de concentração. Você precisa calcular a concentração para calcular a constante de equilíbrio, para ver quanto ficou, para trabalhar com proporção estequiométrica. Então, como nós, professores, ensinamos ao aluno apenas equilíbrio químico se o aluno não tem a menor noção do estudo das soluções? Sendo que dentro do estudo das soluções são aprendidas todas as formas de expressar concentração, molaridade, ppm, grama por litro. Então, quando o edital joga a constante de equilíbrio, o professor ele fica encurralado, porque ele vai pensar assim, não, mas eu tenho que ensinar soluções para o aluno, porque senão ele não vai entender constante de equilíbrio. Então, quer dizer, soluções é um assunto que foi tirado do edital? Foi. Eu posso deixar de estudar? Jamais. Eu tenho que estudar soluções. Propriedades coligativas, ok, é um assunto que até tem a sua independência. Eu poderia cortar. Termoquímica é um assunto que eu poderia também ponderar para cortar ele tem a sua certa independência. Radioatividade é um assunto totalmente independente. Eu consigo aprender esses outros conteúdos que estão no edital sem necessariamente ter os conhecimentos aí da radioatividade. Agora, vale ressaltar uma coisa. Termoquímica tem a sua independência, tá? Mas lembra que eu falei para vocês relativa? Porque, por exemplo, quando você vai estudar princípio de Le Chatelier, você pelo menos tem que saber o que é uma reação endotérmica e exotérmica. Para você saber os lados dos deslocamentos, se o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, para a direita, você tem que ter uma noção de endo e exo. Se não tiver essa noção, você não aprende Le Chatelier, tá?
Então assim, não, professor, isso aí eu já estudei uma vez na vida, eu sei que exo libera, endo absorve, tem uma pequena noção. Ok, então você pode deletar aí termoquímica. Do contrário, seria um assunto que não daria para eliminar. Agora, galera, como eu falei para vocês, nós temos uma situação aqui, a mais impactante na minha visão, é aqui na química orgânica, aqui na química 3. Na química orgânica, foi cortado da mesma forma, vocês já perceberam, e conversando com outros professores de outras disciplinas, foi mais ou menos a mesma coisa. Uma boa parte do conteúdo do primeiro semestre foi cortado e foi deixado algumas coisas de segundo. Química orgânica, galera, começa com isomeria. Isomeria é um assunto que normalmente na química orgânica você já vê mais lá para frente, já na reta quase final. Antes da isomeria, tem toda a parte introdutória da química, tá, gente? Da química orgânica tem a introdução, que você vai falar para o aluno sobre o carbono, as cadeias carbônicas, a classificação das cadeias carbônicas, a hibridação do carbono, a classificação da cadeia, se é aberta, fechada, compostos aromáticos, você vai apresentar para o aluno a aromaticidade, vai explicar para ele quais são as condições que um composto precisa ter para ser considerado aromático, os exemplos de aromáticos, tudo isso aí tá fora, tá? Aí, depois, você começaria estudando um pouquinho das funções orgânicas. A primeirona são os hidrocarbonetos, que aqui também tá de fora, a parte de hidrocarbonetos. Então, toda a estrutura de nomenclatura de hidrocarbonetos que os professores normalmente gastam um tempão trabalhando isso com os alunos, também ficou tudo lá de fora, não só a parte de nomenclatura, mas as características dos hidrocarbonetos, tudo isso aí também ficou do lado de fora. E fora os hidrocarbonetos, todas as outras funções orgânicas foram tiradas. Funções orgânicas. Então, teoricamente, pelo edital, eu não preciso saber o que é um álcool, eu não preciso saber o que é um éter, uma acetona, uma amina, uma amida, aldeído, éster, isso aí tá fora. E também tá fora a parte de propriedades físicas dos compostos orgânicos. Relação entre temperatura de fusão, ebulição de compostos orgânicos, solubilidade, polaridade, semelhante dissolve semelhante, isso aí tudo tá fora. Só que aqui, galera, eu posso dizer para vocês que absolutamente nenhum desses conteúdos pode ser ignorado para o aprendizado de todos esses demais aqui. Se você não tiver essa bagagem introdutória da química orgânica, conhecer as características do carbono, saber reconhecer um hidrocarboneto e suas classificações, saber identificar uma função orgânica e reconhecer as principais propriedades físicas dos compostos orgânicos, você não vai conseguir aprender absolutamente nada do que está no edital. Por exemplo, isomeria, tá? Ele coloca aqui os vários tipos de isomeria. Isomeria plana. Um caso de isomeria plana é a isomeria de função. E na isomeria de função, eu preciso reconhecer dois compostos que são isômeros e têm funções diferentes. Opa, funções, espera aí. Eu não estudei funções orgânicas. Eu não sei diferenciar um álcool de um éter para saber a isomeria de função. Vocês estão entendendo? Aí outro problema que a gente tem aqui, por exemplo, no caso das biomoléculas, a relação, as interações entre as proteínas, a forma helicoidal da proteína, as interações intermoleculares, interações de Van der Waals que fazem a forma da proteína e, consequentemente, as suas propriedades biológicas. Mas espera aí, eu não estudei propriedades físicas dos compostos orgânicos, então eu não sei isso aí, tá? Sem falar, galera, da parte de polímeros, tá? Para você ter noção de polímeros, existem polímeros que a estrutura deles são longas cadeias de hidrocarbonetos, mas eu não sei hidrocarbonetos, tá? Então, como é que a gente vai aprender polímeros? E reações orgânicas, aí sim, a gente está falando de um assunto que requer o conhecimento de tudo. Ainda mais considerando que a questão ela fala aqui sobre mecanismo. Então, como ela fala de mecanismo, eu não posso simplesmente ensinar para o meu aluno de maneira decorada que alceno, quando reage com hidrogênio, forma um alcano. Não, eu tenho que explicar por quê. Eu tenho que falar lá da ligação π, que é mais fraca, e ela se quebra durante esse processo, é catalisado, não sei o quê. E eu tenho que explicar o mecanismo. E o mecanismo exige entendimento. O entendimento exige todo um pré-requisito, tá?
E aí mais aqui para o final, os tipos de reações orgânicas, né? Aqui ele repete, tipos de reações orgânicas e principais mecanismos, né? Aqui, ó, vejam que é repetitivo, ele já falou mecanismo e aqui ele coloca principais mecanismos. Então, assim, galera, para a gente finalizar o nosso vídeo, a impressão que dá é que isso aqui foi feito na raça, tá? Foi feito na raça. Simplesmente pegaram uma folha de conteúdos programáticos, cortaram da metade para cima, cortaram e deixaram da metade para baixo. Sem parar para analisar que existem conteúdos que poderiam ser colocados e seria muito mais interessante, ao invés de colocar o conteúdo do semestre, do primeiro semestre, perdão, conteúdo do segundo semestre, já que é para cortar, por que não colocaram do primeiro? Colocava o conteúdo lá do primeiro semestre, o aluno aprendia toda a base, e aí cortava o do segundo semestre. Já que não vai dar tempo de ver tudo, pelo menos a base tem que ser vista, tá? Então acaba, galera, que o que na química orgânica efetivamente foi cortado? Nada. Porque você não consegue estudar os conteúdos do edital sem ter todos esses pré-requisitos aqui, tá? Então, se o objetivo desse edital, se o objetivo do corte de conteúdos era ajudar o aluno, eu sinceramente peço a ajuda de vocês aqui nos comentários para me ajudar a compreender, porque eu não entendi que ajuda foi essa, tá? Visto que demoraram várias semanas para divulgar esse edital, demoraram vários dias e a gente pressionando nas redes sociais, porque a gente precisava de uma data para se organizar, os alunos precisam se organizar, os professores precisam se organizar. Então, quer dizer, todo mundo estava entendendo que, poxa, se estão demorando vários dias para soltar esse edital, porque estão fazendo todo um estudo para ver o que cabe, o que não cabe, e aí quando chega o conteúdo programático, a gente vê que pegaram a folha e cortaram ela da metade para cima, tá? Então, na minha opinião, galera, na minha visão aqui, de fato foi uma falta de respeito com os alunos. E quando eu falo falta de respeito, eu falo com todos os alunos e principalmente os menos favorecidos. Os alunos da rede pública vão ser muito prejudicados com isso aqui, porque muitos talvez não tiveram acesso aos meios de transmissões virtuais, mesmo governo disponibilizando tudo, mas tem gente que não tem condições, não tem uma televisão em casa, não tem um computador, não tem uma internet. E isso, galera, infelizmente, acaba agravando ainda mais as desigualdades educacionais. Bom, fiz então meu desabafo aqui, mas o mais importante é que a gente fez uma análise desses conteúdos e muito certamente isso aqui vai ajudar você, vai te dar um norte na hora que você for estudar, saber direitinho o que pegar, tá bom, galera? Mas edital é aquilo, né? A gente não precisa, a gente pode até concordar ou discordar, mas a gente tem que seguir, não tem mais o que fazer, né? Então, a gente fica, né, com aquele sentimento de chateação, mas aí, ok, o que a gente tem que fazer agora? Engolir o sapo, respirar, cabeça erguida e vamos para cima. É estudar isso aqui, tá? E mais uma vez, tomem cuidado com as restrições que vocês vão fazer nesse conteúdo programático, visto que tem muita coisa aí que está implícita, que eu expliquei para vocês aí ao longo do vídeo. Legal, galera? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, compartilha isso com seus colegas, todo mundo de Manaus, do Amazonas, alunos que farão a UEA precisam ver esse material para se orientarem, para saberem o que seguir. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, eu quero ouvir a opinião de vocês, tá? Vocês acharam que esses cortes foram certos, vão te favorecer ou você acha que isso vai atrapalhar? Quero ouvir a opinião de vocês aqui, vamos construir um bate-papo bem respeitoso, acima de tudo, aqui nos comentários. Beleza, galera? Logo mais eu volto para uma videoaula, um comentário ou uma curiosidade aqui com vocês no canal. Forte abraço e até a próxima. Valeu!